Salve, salve, rapaziada! Saiu Fute Paródias, Endrick decide, Corinthians passa no sufoco, Flu 8-0 e mais, rapaziada. Então, bora lá reagir, depois a gente fala um pouco mais sobre esse resumão aí do que aconteceu nessa semana no futebol. Então, bora lá, sem mais enrolações, 1, 2, 3 e play! Meu giro. Semana cheia de jogão, porque é 8 gols, toma 3 partidas. Endrick deu play na Copa do Rei, e o protagonista bebê. É o protagonista que o povo voltou. Bota virou e está pior que a morte. Se não fosse o João, seriam uns 8 ou mais. O problema é tempo de sofrimento e de tomar pau. Perdeu até dente, agora recopa que foi de erro. Deu baile, atropelou. Pensando no sacode, 8-0 mais que um show. Placa de outro esporte, como é que pode? Se pá foi trote. E em vez do mano, era o Carlo Ancelotti. Pois no real alguém escalou o Endrick, que sorte. E o Cabeto sei que não foi. Ele não bota o Bob, nosso fiote. Desce o chicote. Se tiver mais chance, o Mbappé perde a 9. Copa do Rei. Já não sei. Copa do Endrick, sinto terror. No like, na bomboneira, a multidão, só pra ver o Cavani, a furada mina. O próprio David ia perder. Cavani dá tchau pra libertar, bebê. Yuri Alberto, se bem que o Yuri agora é rei de novo. Show de vira-vira, Bacetante foi top. Aulas do Rafinha, 4x4 meu pai. Teve gol do Leva, Alvares, Pedro e Passo de Amal. Nem cabe na letra do que teve nesse rolê. Grande Yesso, ele atropelou. Saber com o chicotinho, The Strong gera caô. Só o nome que é forte, mas é fracote. Como é que pode? Com o trio pau, esse Bahia é mole. Quando o Depay quase que infartou. E foi de Drake, Jorge, o chão do Gaspi que balondou. Jogar em modo bode, como é que pode? Com esse uniforme, tipo um abadá, fazer o timão sua forte. As butterfly o caçou. Mas tá ok, meu brode, ficou ruim, foi pra quem secou. Timão tá bem de 9, o homem resolve. Yuri é o bode, pode deslizar, ele dá conta do job. Sofrido, mas o timão passou. Ai, ai, erro, absurdo. Rapaziada, agora eu entendi o porquê os corintianos falam que se não é sofrido, não é Corinthians. Porque, mano, o Corinthians sofreu pra ganhar de um time amador lá da Venezuela. Sei lá de onde é esse time, Universidade, eu não sei das quantas, não sei nem o nome desse time, mano. Então, assim, era um time muito fraco, que a patrocinadora até falou que ia doar dinheiro a cada gol que o Corinthians fizesse nesse time, né, lá no jogo de ida. Porque eu esperava que o Corinthians metesse uns 3-0 lá na casa dos caras e uns 5-0 aqui na arena. E acho que todo mundo esperava isso, né, mano? A não ser que o corintiano realmente leve ao pé da letra isso, de que se não é sofrido, não é Corinthians. Mas assim, você vê um time que ninguém nunca nem ouviu falar, que vai enfrentar um Corinthians que tá voando, que tá numa fase muito boa, você vai imaginar que o Corinthians vai trucidar, né? Que o Corinthians vai passar por cima. Mas não foi assim. O time aí, Universidade aí, não sei das quantas, deu muito trabalho pro Corinthians, mano. No jogo de ida e no jogo de volta também, aqui na Neoquímica. Até o finalzinho tava empatado. Eu cheguei em casa, tava 2-2, sentei no sofá para secar o Corinthians e o Yuri Alberto fez o gol bem na hora. Então, pô, corintianos aí me agradeçam, porque eu acho que eu acabei ajudando, né? Eu fui secar e aí tomou o gol bem na hora que eu cheguei para secar os caras. Mas, mano, é isso. Eu acho que o Corinthians se fortalece, né, passando por esse jogo, apesar de ter sido um adversário muito fraco, mas vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil agora, que é um time difícil, é um time mais complicado, e se entrar do jeito que entrou nesse jogo contra esse adversário, eu acho que o Corinthians vai ter trabalho, o Corinthians vai passar mais sufoco ainda, porque o Barcelona é muito melhor do que o time que o Corinthians enfrentou agora, mas o Corinthians é melhor que o time do Barcelona de Guayaquil, então eu acho que tem que entrar com foco. Eu acho que o que aconteceu nesse jogo agora foi que o Corinthians entrou de salto alto ali, achando que já estava ganho, porque era um time muito fraco e o Corinthians está num momento muito bom já desde o ano passado.
a melhor campanha do Paulistão. Então acho que os caras entrou ali meio que desligado, achando que podia ganhar a qualquer momento. E no futebol isso não existe, mano. No futebol você pode ter um time muito pica, muito talentoso, mas o outro time ali, se tiver mais esforço que o seu, mano, ele vai equilibrar o jogo. Até diz o ditado, né? O esforço muitas vezes vence o talento. Então, eu acho que o Corinthians tem que entrar ligado no próximo jogo para não passar esse sufoco de novo. O Yuri Alberto ali eu achei muito engraçado. Não, desculpa, tá ligado? O Yuri Alberto eu sempre elogiei ele aqui no canal. Apesar de zoar, eu sempre falei que o Yuri Alberto é um grande jogador, que ele é muito bom, que eu acho que a fase dele era ruim por conta da pressão e tal. Então, sempre achei o Yuri Alberto bom. Mas, cara, ele chegar e meter um eu tô aqui, um calma, contra esse time, pelo amor de Deus também, né, mano? Ele comemorou como se fosse uma final de Libertadores contra, tipo, o Flamengo, o Palmeiras, tá ligado? São Paulo, sei lá, Boca Juniors. Pô, Yuri Alberto, calma, né? Mais que a sua obrigação, é mais que a obrigação do Corinthians classificar contra esse time, mano. Porque aí, pelo amor de Deus, aí depois vem o Memphis ainda e fala: o Corinthians é o maior time da América. Não é, mano, não é. E aí não é nem clubismo, tá ligado? Eu acho que no Brasil o Corinthians é um time muito grande, tá entre os maiores times do Brasil. Mas se a gente for falar da América e se a gente for falar da Libertadores, o Corinthians é insignificante. Insignificante não, o Corinthians ganhou uma Libertadores e ganhou essa Libertadores invicto. Então tem total mérito. Mas o Corinthians, ele só chegou nessa final que ganhou. Chegou em uma final apenas de Libertadores, acho que uma ou duas semifinais que o Corinthians disputou. Porque o Corinthians muitas vezes nem se classifica para Libertadores e quando classifica, cai nas oitavas, cai nas quartas. Então o Corinthians não tem tradição na Libertadores. Na América do Sul, o Corinthians é praticamente um time ali irrelevante. Né? Sendo bem sincero, e eu vou até usar o exemplo do meu time para mostrar que eu não estou sendo clubista. Vamos falar do São Paulo. Eu acho o São Paulo o maior clube do Brasil e não só eu, como torcedores de rivais também acham isso. Claro que cada um tem sua opinião, tem muito torcedor que não acha, mas tem muito que também acha. Então vamos supor, o São Paulo é o maior time do Brasil, porque tem os 3 mundiais, 3 Libertadores. Mas aí a gente fala de Copa do Brasil. Vou chegar na Copa do Brasil e falar: o São Paulo é o maior time dessa competição. Não é. O São Paulo na Copa do Brasil é só um time a mais ali que também quase nunca chega na final, chegou 2 vezes, perdeu uma vez e ganhou outra. O São Paulo tem um título de Copa do Brasil. Então eu vou falar que o meu time tem uma puta de uma tradição numa competição que a gente não tinha até ano passado. Então a gente tem que entender a tradição ali e o tamanho do nosso time em cada competição. Mas o Corinthians sim é um time grande e um dos maiores do Brasil. Mas falando de América do Sul, eu acho que o Corinthians nem sul-americano os caras têm. Então o Depay errou nessa declaração, mas pode ser que o Corinthians chegue longe nessa Libertadores, porque eu acho que o Corinthians tem um bom time. Mas ainda é cedo para falar, né, de Libertadores, de Copa do Brasil. Aproveitando só para falar da Libertadores, teve o Boca Juniors eliminado, né, com o Cavani furando ali no último minuto praticamente. Você tem o Cavani no time, você não espera que o Cavani fure. Se é o Yuri Alberto furando aquela bola que ele fez o gol, apesar do Yuri Alberto sendo bom, o torcedor do Corinthians iria até entender, porque o Yuri Alberto às vezes dá uma ramelada, mas você tem um Cavani no seu time, e o Cavani fura uma bola ali importante, seu time é eliminado na pré-Libertadores, no primeiro jogo, na primeira fase da Libertadores, aí é complicado pro torcedor do Boca, mas pra gente é bom, porque é um time bom a menos. O Boca sempre dá trabalho, então a gente já tem o Boca fora da Libertadores. Mas ainda é cedo pra gente falar de Liberta, né? E de Copa do Brasil também, porque começou agora, mas o Fluminense já meteu 8-0 no Águia de Marabá, que é um time que sempre chega, né, nessa fase, na segunda, na terceira fase assim, da Copa do Brasil, mas acaba perdendo para um time grande. E sempre tem um time grande também que goleia, que mete 8, 9, 10 numa fase inicial de Copa do Brasil. E dessa vez foi o Fluminense, meteu 8-0 no Águia de Marabá. Mas ainda é cedo para falar também de Copa do Brasil, de Fluminense, né? Será que o Fluminense esse ano vai ganhar alguma coisa, vai brigar por algum título? Porque em 2023 ganhou a Libertadores, em 2024 brigou para não cair. Então esse ano o Fluminense precisa provar, precisa mostrar para que veio, e não é fazendo 8-0 no Águia de Marabá que a gente vai falar que o Fluminense é um candidato a ganhar títulos. Mas meteu uma goleada aí, né, rapaziada, e dá uma moral pro time. E falando em moral, quem recebeu uma moral foi o Endrick, né? Foi escalado aí, finalmente entrou para jogar lá contra o Real Sociedade. Eu entendo o Ancelotti, né, mano? O Endrick é um jogador que saiu aqui do Palmeiras muito novo, jogando muito bem,
mas também tinha jogos que o Endrick não jogava bem aqui no Palmeiras, assim como o Estevão, como todos os jogadores. Eu tava falando do Memphis, eu ia até falar que o Memphis é um jogador superestimado aqui no Brasil, porque aqui no Corinthians acho que ele não mostrou ainda nada do que falam que ele é. Claro, tem uma carreira muito grande, mas o Memphis é mais como uma figura da hora do futebol brasileiro, né? Ele, pro futebol brasileiro, é muito legal você ver tipo, o Memphis vivendo aqui no Brasil, jogando no nosso futebol, mas ele ainda não fez nada extraordinário para falar que o Memphis é o craque, um dos melhores jogadores que estão atuando no Brasil. E só usei esse exemplo que eu queria falar isso e não tive uma oportunidade, então aproveitei para falar agora. Mas falando do Endrick, do Estevão, desses jogadores jovens, eles oscilam muito aqui porque são muito jovens ainda, mas continuam jogando num alto nível, porque o futebol brasileiro não tem um nível tão alto quanto o futebol europeu. Aí esses caras vão para a Europa, um exemplo do Vitor Roque agora também, que está voltando, vai jogar no Palmeiras. Esses caras chegam na Europa e não conseguem desempenhar o mesmo futebol, porque lá é difícil, lá é diferente, o futebol é outro, o nível é muito mais alto. Então, muitas pessoas achavam que o Endrick ia chegar no Real e já destruir, e já ser titular, mas não é assim, rapaziada. O moleque ainda tá se preparando. Então, eu entendo o Ancelotti. Ele falou que ele é um jogador que tem muita força, velocidade, uma finalização muito boa, é habilidoso, mas ainda precisa melhorar com a bola no pé. Então, quando ele melhorar, ele vai receber oportunidades. Ah, será que ele vai roubar o lugar do Mbappé? Não sei, o Mbappé já é um jogador pronto. O Mbappé, por mais que as pessoas falem, e muitas pessoas não gostem e critiquem o Mbappé, ele tem números absurdos. O Mbappé é muito bom, rapaziada. E eu acho que vai ser difícil o Endrick tomar o lugar do Mbappé. Mas o Endrick vai ter mais espaço no Real Madrid, às vezes pode até jogar ao lado dele, mas conforme for evoluindo. E ele tá fazendo certo. Ele tá esperando o momento dele e quando ele entra, ele decide, ele faz gol. Então isso já aumenta mais a confiança do treinador nele. Eu acho que daqui a um tempo o Endrick vai sim ter muito mais oportunidade e vai acabar sendo um jogador importante aí pra gente. Mas precisa ter calma, não pode pular etapas, né? Mas a gente sabe que ele é muito bom. Ele já entrou, meteu um gol ali, um gol bonito, né, mano? Então acho que a gente tem que ter paciência com o Endrick para não queimar ele igual a gente já fez com vários outros jogadores, né, mano? A gente sempre queima alguns jogadores porque espera que os caras, que os moleques, né, que sempre é jogadores jovens. Então a gente espera que os moleques já sejam um Pelé no seu primeiro jogo. Não tem como, rapaziada. Então é isso, né, sobre os temas que foram falados. Teve também o empate do Barcelona com o Atlético de Madrid, um jogão, né? Rafinha jogando muito bem, Lamal. Eu sempre falo Lamal, mano. Eu vou chamar ele de Lamal agora, porque o nome dele é Lamine Yamal. Aí eu tento falar do rápido que eu tenho ansiedade, aí eu falo Lamal. Então vai ser o Lamal. Né, o Lamal jogando muito bem, que é outro moleque também aí cara, me surpreende ver ele jogando pela idade. Mas é isso, não tem muito o que falar, né? Então, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Tamo junto, é nóis, valeu!